Dolores comenta com Hortência sobre Juliana e Mateu não se entenderem mais, afirmando que havia muito amor entre eles e que tudo chegou ao fim, deixando-a impressionada com a velocidade da ruptura. Hortência diz que compreende perfeitamente, pois viveu situação semelhante com Hernandes. Dolores afirma que não vê razão para Mateu sentir tanto ciúmes de Juliana, mas Hortência ressalta que Mateu foi beijar outra mulher e que Juliana não está cega como ela própria esteve com o marido. Dolores observa a filha falar e comenta que, mesmo depois de falecido, Hernandes ainda pode arruinar a vida de Hortência. Hortência garante que ninguém pode destruir a vida dela ao lado de Amadeu, lembrando que ele fez um filho nela. Janete penteia os cabelos e se arruma para dormir. Depois abre a porta do quarto e sai, caminhando pela casa enquanto murmura para si mesma que deve estar ficando louca. Josué afirma para si que Janete vive observando e que, se ela o quiser, terá que ir atrás dele. Janete caminha inquieta pela casa, afirmando para si que não pode fazer o que está pensando, pois não é uma qualquer para bater a porta do quarto de um cocheiro. Suspira e tenta voltar, mas acaba retornando ao corredor. Marco Antônio pergunta o que a mãe faz acordada. Janete diz que esteve no jardim para respirar um pouco por não conseguir dormir, devido a tudo o que está acontecendo na casa. Marco Antônio questiona a preocupação dela e Janete afirma que se preocupa com tudo, mencionando Rosana e o constrangimento da conversa que teve com Maria naquela manhã. Marco Antônio afirma que fez o que já devia ter feito há muito tempo e que não quer mais falar sobre o assunto, e Janete concorda. Ele pede para que a mãe pare de circular pela casa de madrugada, pois pode acabar pegando uma pneumonia. Janete fica nervosa e bebe água. O dia amanhece. Todos caminham rumo ao trabalho. Florinda serve Angélica e comenta ter visto a filha dela chorando durante a noite no quarto. Angélica explica que a menina chorou a noite inteira e só se acalmou quando o dia amanheceu. E Florinda reforça que agora ela dorme tranquilamente, recebendo a confirmação de Angélica. Florinda pergunta se Angélica viajará para as outras fazendas, mas ela nega, afirmando estar preocupada com a filha, pois a pequena não a deixou dormir. E além disso, ela tem sentido uma solidão repentina na fazenda. Mariana pede para Matilde cortar o pão e levar para a mesa, e Matilde começa a fazê-lo. Maria diz que teve um sonho ruim durante a noite e Rosana a repreende, pedindo que deixe de bobagem. Comercindo pergunta sobre o sonho e Maria explica que sonhou a noite inteira com a filha Angélica. Rosana comenta que a mãe vive preocupada com a Angélica e pede para ela parar de pensar no pior. Gomercindo afirma que Angélica está muito bem com a neta. Maria do Socorro pergunta quando Augusto pretende ir à fazenda e ele diz depender de alguns acertos políticos. Gomercindo pede que Augusto faça jus ao que ganha e Augusto responde que recebe pouco pelo que realmente vale. Rosana pede permissão para ver o filho e Gomercindo autoriza. Augusto pergunta se Rosana e Gomercindo já se reconciliaram, mas Gomercindo sugere que ele tome o café da manhã sem tantas perguntas. Maria levanta-se e diz que também irá ver o neto. Augusto afirma que no fim de semana estará com Angélica na fazenda, dizendo sentir saudades da filha e Gomercindo diz achar bom. Augusto comenta com Mariana que todos parecem de mau humor naquela manhã e Mariana reconhece que as coisas não estão indo bem na casa. Augusto afirma que nada tem a ver com isso. Luísa informa que Marco Antônio levantou muito cedo, tomou café e saiu, e Janete diz que já sabia. Luísa afirma que vai ajudar Antônia nos quartos após Janete mandar que cuide da própria vida. Josué pergunta se Janete precisará dele e ele afirma que irá às compras, pedindo que ele a espere do lado de fora. Josué responde com entusiasmo. Ao ficar sozinha, Janete diz a si mesma que Josué não pode ser apenas um cocheiro. Josué ajuda Janete a subir no coche e ela se acomoda. Ele pergunta para onde deseja que a leve e Janete responde que para onde ele quiser. Josué, surpreso, pergunta o que ela disse, mas Janete disfarça e muda o rumo, pedindo para ser deixada no Largo São Francisco, onde seguirá a pé para as compras, e Josué atende prontamente. Mateu acompanha Amadeu e Toninho. Juliana observa o filho brincar e, do outro lado, a filha no berço. Francisco desce do coche e vai até a pensão de Dolores. Juliana diz que vai adorar fazer macarrão na fábrica de Paola, e Francisco pede que ela pegue a filha e vá, afirmando que já arrumaram um berço para a neta e pedindo que se apresse, pois há um coche esperando. Ao ficar sozinho, Francisco espera que tudo dê certo desta vez. Toninho espera do lado de fora. Mateu chega com Amadeu à central de polícia. Heriberto afirma que Mateu não tem nada para fazer ali, mas Mateu diz saber disso e que está ali por Amadeu.
Heriberto pede que ele aguarde do lado de fora. Amadeu reforça e Mateu obedece. Heriberto suspira e diz querer ouvir Amadeu, que pergunta sobre o que se trata. Heriberto cita que Amadeu está casado com a mulher do falecido. Amadeu pergunta de qual falecido ele fala e Heriberto pede para que não se faça de bobo, pois está se referindo ao espanhol Hernandes. Amadeu diz saber disso, mas afirma que não entende a razão do chamado. Heriberto declara que está decidido a descobrir quem eliminou Hernandes e a amante. Amadeu pergunta o que ele tem a ver com isso, e Heriberto diz que aparentemente nada, mas que pode ter tudo a ver com o que aconteceu na casa. Mateu diz a Toninho que o delegado mandou ele sair, e Toninho responde que já havia dito para Mateu não entrar. Mateu insiste que Amadeu é amigo e sócio, garantindo que ele não fez nada. Toninho pede para Mateu deixá-lo conversar com o delegado e afirma que o delegado está procurando no lugar errado. Amadeu confessa que já vivia com Hortência quando o marido dela foi eliminado. Heriberto pergunta se Hernandes costumava agredir a esposa. Amadeu diz que não, mas logo admite que sabia que ele o fazia. Heriberto comenta que isso devia incomodá-lo muito. Amadeu confirma que sim, mas afirma que não a ponto de eliminar Hernandes. Heriberto acusa Hortência e Amadeu pede para o delegado não falar uma besteira dessas. Porém, Heriberto garante que vai descobrir toda a verdade dessa história e exige falar com Hortência, alegando que ela já esteve sentada diante dele quando ele acreditava que o culpado havia sido o marido da amante. Enquanto isso, todos trabalham na fábrica de Paola. Juliana agradece Paola, que pede para ela não chamá-la de senhora, e Juliana ressalta que Paola será sua patroa. Francesco lembra que já havia dito que Juliana trabalharia com Paola, e Juliana afirma estar muito contente, pedindo para ela explicar tudo o que deverá fazer. Amadeu fica impressionado com o fato de o delegado suspeitar que Hortência teria eliminado Hernandes, e Toninho pede que Amadeu deixe Hortência conversar com Heriberto. Amadeu diz não querer que Hortência se altere, pois ela está esperando um filho dele, e Mateu afirma que não custa nada deixá-la falar, além de garantir que nada vai acontecer. Amadeu confirma, alegando que Hortência não eliminou ninguém. Paola diz a Juliana que não há segredo algum no trabalho e Juliana se empolga. Paola explica que é preciso muita limpeza e carinho para fazer a massa de macarrão. Francesco se despede de Juliana e agradece a Paola pela oportunidade que ela ofereceu à moça. Paola diz que Juliana é bela e comenta que por isso Marco Antônio não consegue esquecê-la. Francesco afirma que justamente por isso quer tirar Juliana da pensão. Paola pergunta se é por causa de Mateu e garante que também dará um jeito nessa situação. Paola afirma amar Francesco e ele retribui e ambos se beijam. Paola se acomoda a uma mesa com Juliana e comenta que Francesco fala dela como se fosse sua própria filha. E Juliana diz que para ela, Francesco realmente é como um pai. Paola pede novamente que Juliana não a trate como senhora e propõe que sejam amigas. Juliana concorda. Ela afirma ser importante poder trabalhar na fábrica como qualquer outra mulher. E Paola diz desejar ser a mais amiga que patroa. Juliana pergunta o motivo e Paola responde que sabe que quem Juliana é filha. Juliana pergunta se Francesco contou tudo e Paola confirma. Paola revela que Francesco guardava segredo sobre o pai de Juliana ter sido preso por causa dele. E Juliana admite que é verdade. Paola diz entender o motivo de Juliana ter tanto ódio de Janete, mas Juliana afirma que não quer falar disso e diz que Janete não dava valor ao homem que tinha. Paola concorda em não tocar no assunto e sai com Juliana para mostrar o restante da fábrica. Por sua vez, Amadeu diz que precisa falar com Hortência em particular. Mateu pergunta a Dolores sobre Juliana e Dolores explica que ela saiu com Francisco, dizendo que ele arrumou um emprego para Juliana em uma fábrica de macarrão que pertence à mulher atual dele. Mateu pergunta sobre os filhos e Dolores responde que Juliana levou a filha e que voltará à noite, deixando Mateu decepcionado por ela não ter lhe contado nada. Mateu entra no quarto e fica pensativo. Amadeu pede que Hortência não se preocupe e ela questiona por que precisa falar com o delegado. Amadeu diz que Heriberto deseja ouvi-la e que ela deve apenas dizer a verdade. Hortência pergunta se ele está imaginando que ela eliminou o marido e Amadeu afirma que o delegado está desconfiando de todos. Hortência fica em choque e Amadeu repete que não quer que ela se altere, pedindo que pense no filho. Hortência garante que não ficará nervosa e Amadeu diz que irá. Ele beija a mão de Hortência e os dois trocam demonstrações de carinho. Francesco comenta com Marco Antônio sobre os berços na fábrica para sua neta e para a filha de Juliana. Marco Antônio diz que o próximo passo será tirar Juliana da pensão, mas Francesco pede que ele não tenha pressa. Marco Antônio afirma que Juliana está brigada com o italiano, porém Francesco pede para deixar as coisas acontecerem naturalmente. Marco Antônio garante que Juliana ainda voltará para ele e Francesco diz que não será fácil afastar Mateu do caminho dela. Marco Antônio assegura que não
tem medo de Mateus e Francisco afirma temer Mateus justamente porque Marco Antônio é seu único filho. Janete faz algumas compras e Josué carrega todos os pacotes. Juliana diz estar adorando trabalhar na fábrica e Paola pede que terminem o serviço para cuidarem das filhas. Josué ajuda Janete a descer do coche. Ela agradece e pede para ele pegar os pacotes e acompanhá-la. Josué obedece prontamente. Ele pergunta onde deve deixar as compras e Janete pede que ele suba com ela para deixar tudo em seu quarto. Josué deposita os pacotes e pergunta se ela deseja mais alguma coisa dele. Janete diz que não, ali e muito menos naquele momento. Josué afirma que aguardará ansioso e que ela só precisa dizer onde e quando. Ele pede licença. Janete suspira e fica trêmula.